No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. Queridos irmãos, nesta tarde de domingo, trazemos um assunto quase que não abordado nas igrejas nos dias de hoje. Dificilmente você vai ouvir algo desse tipo nos dias de hoje. É muito pouco abordado, por falta de conhecimento, por falta de argumento, até porque devemos ter uma maneira correta de se abordar esse assunto. O assunto que nós vamos abordar na tarde de hoje é sobre a questão cultural, a homossexualidade e a igreja. Preste atenção no que nós vamos comentar a partir de agora. Bom, como é do conhecimento de muitas pessoas, alguns anos atrás, por 5 votos a 4, a Suprema Corte dos Estados Unidos, então, legalizou o casamento igualitário em todos os 50 estados da América do Norte. Isto é algo que também tem acontecido já em vários países. Quando a Holanda aprovou o casamento igualitário, casamento gay, e a Holanda foi um dos primeiros países que fez isso, havia lá na Holanda um partido cristão. Então eles tiveram que negociar essas questões. E é importante a gente saber disso, que alguns cristãos estão envolvidos desde o início nesse embate global entre a visão judaico-cristã de casamento, que é a nossa, e a nova visão, cujas raízes estão no movimento do romantismo do século XIX, ou seja, dos relacionamentos humanos. O que aconteceu nos Estados Unidos é muito importante. E diferentemente da Holanda, foi importante na Holanda, porque na Holanda foi o primeiro, mas na América do Norte é importante por ser o país mais poderoso do mundo. Então quando os Estados Unidos decide fazer isso, porque os Estados Unidos não é somente o país mais poderoso do mundo, em termos militares, em termos econômicos, mas também é um país onde o cristianismo evangélico é forte. Então isso para nós é bastante significativo, porque para todos os cristãos isso é significativo. Por isso nós, cristãos, nós precisamos começar a pensar de maneira séria sobre essa questão. Outro fato importante, outro fato interessante foi que quando o Facebook permitiu que os seus usuários pudessem colorir os seus perfis ali na timeline, onde vai a sua foto, com as cores do arco-íris, que representam o movimento LGBT. E, surpreendentemente, muitos pastores
aqui no Brasil, quando viram então os seus membros colorindo seus perfis com as cores do arco-íris ali no Facebook, ficaram estarrecidos, ficaram assustados. Porque o que é que está acontecendo com o cristão? Será que a igreja nessa questão está errada? A cultura mudou, os valores mudaram, as visões sobre relacionamento, as visões sobre sexualidade mudaram. Será que o cristianismo ficou no passado, meu irmão? Será que o cristianismo ficou distante de nós? Ultrapassado? Será que nós cristãos hoje temos o cristianismo como algo ultrapassado? Porque as escrituras ensinam que, sem equívoco algum, que a prática homossexual é pecado, é o que a Bíblia ensina. Então, recentemente houve uma grande discussão em torno disso. Será que é mesmo pecado biblicamente? Será que o homossexualismo é pecado biblicamente? A Bíblia diz sobre pecado? Alguns estudiosos se levantaram e sugeriram que talvez a proibição do homossexualismo na Sagrada Escritura fosse a proibição do homossexualismo cultual que era praticado em certos cultos idólatras, por causa da associação entre a idolatria e a prática homossexual encontrada ali em Romanos capítulo 1. Então, começou-se a questionar se realmente o homossexualismo proibido na Bíblia era só para aquela situação de culto ou não. Mas depois dessa tese ter, assim, por um certo período, alguma relevância, ela acabou sendo inteiramente refutada há algum tempo. Do ponto de vista bíblico, queridos, a condenação da homossexualidade não está ligada meramente à adoração cultual. Nós vamos trazer aqui textos bíblicos mostrando sem erro, sem equívoco algum, que a Bíblia condena a prática homossexual. Gênesis capítulo 1, verso 26 até o 31. Gênesis capítulo 1, verso 26 a 31 diz o quê? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto de árvore, que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para o mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde, e amanhã, o dia sexto. Então, queridos, nós observamos aí, Deus, quando fez o homem, ele fez macho e fêmea. Veja o Gênesis capítulo 2, verso 18 até o 25, que é que diz? Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria, e tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome.
E Adão pôs os nomes a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora, que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Queridos irmãos, do que esses textos estão falando? Esses textos estão falando da criação do homem. Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. E Deus instituiu então ali o casamento. E um princípio importante na Bíblia. Deus não apenas criou a sexualidade ou a base natural para a união de homem e mulher, mas Deus criou o próprio casamento. Então Deus uniu os dois. E nós temos outras passagens no livro de Levítico. Você vai perceber aqui no capítulo 18 de Levítico que nós temos uma série de proibições a respeito de relações sexuais ilícitas. Vamos para o livro de Levítico. Nós vamos ler bastante passagem, depois nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Veja, Levítico capítulo 18, verso de 1 a 5. Diz o quê? Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, fazendo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, Deus aqui já está dando as suas ordens, já está regulamentando o procedimento daqueles seus homens, seus filhos, não é? Veja o versículo 7, o que diz. Versículo 7. Não descobrirás a nudez do teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás a sua nudez. Querido, aqui é um eufemismo para falar sobre a relação sexual. Descobrir a nudez da mãe seria isso. Então, meus irmãos, nós encontramos uma série de textos aqui que aborda isso. Há uma série de relações proibidas. Da filha com o pai, do pai com o filho, dos irmãos com a mãe e por aí vai. Então nós vamos nos atentar no capítulo 18 para os versículos 22 até o 25. Veja, versículo 22. Com o varão não te deitarás. Algumas Bíblias já traz uma linguagem mais próxima. Com o homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Nem te deitarás como um animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele. Confusão é. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora diante da vossa face. Pelo que a terra está contaminada, e eu visitarei sobre ela a sua iniquidade, e a terra vomitará os seus moradores. Pesado, hein, irmãos? Passagem pesada. O texto está dizendo que a terra de
Canaã estava vomitando seus habitantes. E uma das manifestações dessa rejeição divina com esse povo, um dos sinais dessa rejeição divina estava na prática de uma série de práticas de perversões sexuais. E em particular, o homem se deitando com outro homem. Diante dessas séries de perversões, a gente encontra um homem deitando-se com outro homem, como se fosse mulher. E isso também aplica para as mulheres. Mulheres deitando com outras mulheres como se fossem homem. Tem mais, irmãos. Capítulo 20 de Levítico, versículo 13. O que diz aqui o texto? Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão, e o seu sangue é sobre eles. Observe que às vezes vemos esses grupos neo-ateístas do nosso tempo, formados na sua maioria de adolescentes e jovens estudantes. Às vezes você encontra memes publicados por eles, colocando esse tipo de mandamento bíblico, dizendo que a prática homossexual seria pecado, junto com outras proibições de Levíticos, que nós consideramos hoje absurdas. E punições absurdas. Mas nas Escrituras existem mais de um tipo de lei, ou seja, às vezes esses defensores do homossexualismo pegam essa passagem e dizem, olha, está proibindo o homossexualismo, não é? Tá condenando, mas olha, está condenando também porque a pessoa não fez a circuncisão. Hoje não se faz mais a circuncisão. Então muitos defendem esses seus ideais, né? Esses seus ideais justamente para dizer que essas leis do Antigo Testamento não valem mais. Elas não são levadas em consideração no nosso tempo. É isso que os militantes, né, do movimento LGBT muitas das vezes usam esse argumento. Porém, queridos, existem mais de um tipo de lei na Sagrada Escritura. Existe a lei civil, existe a lei cerimonial e existe a lei moral. Guarda isso. Existe a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. Então, a lei cerimonial são os ritos anteriores ligados ao culto que apontavam para o sacrifício de Jesus. E com a vinda de Jesus, então, essas leis cerimoniais foram abolidas, foram superadas. Então, esses mandamentos hoje já não são mais necessários, porque Jesus já os cumpriu. Existe, então, a lei civil, que era a aplicação da lei de Deus para aquele contexto. Aquele contexto que era a nação de Israel enquanto organização política. Por exemplo, a punição de execução para certos crimes, para certos pecados, fazia parte do ordenamento jurídico do mundo antigo. Então Israel adaptou a lei moral de Deus com esse ordenamento jurídico. Agora, o próprio Jesus não aplicou vários dos princípios jurídicos do Antigo Testamento em termos literais. Nem os apóstolos em si não faziam isso. Porque nós não somos judeus, nós somos gentios. E algumas leis que estão no Pentateuco são leis para organizar o Estado. Entendeu, querido? É bom a gente saber isso. Agora, existe a lei moral. A lei moral que é refletida tanto na lei jurídica, no ordenamento jurídico antigo, como na lei cerimonial. Essa lei moral é reafirmada no Novo Testamento por Jesus e pelos apóstolos. Mesmo as leis jurídicas do Antigo Testamento contêm, queridos, elementos morais que devemos trazer para o nosso aprendizado. Então, tem proibições bíblicas do Antigo Testamento
Punições duras que as pessoas querem comparar com esse caso da homossexualidade e dizer, já que o Antigo Testamento punia tão duramente essas coisas e hoje a gente não usa mais isso, então todas as outras leis do Antigo Testamento não deveria mais ter peso, não deveria valer mais. Mas isso é um erro de leitura do Antigo Testamento. É um erro infantil até. Queridos, o que estamos tratando aqui, nesse contexto, neste momento, é sobre ética sexual. E não meramente um ordenamento jurídico. Não é isso. E toda essa ética sexual, ela é recuperada no Novo Testamento. Ela está implícita nos ensinos apostólicos. Ela está implícita no ensino de Jesus Cristo. Ela não foi abolida. Então as leis cerimoniais foram superadas. Foram satisfeitas em Cristo. As leis jurídicas estavam voltadas para o Estado de Israel, para a nação de Israel. Mas as leis morais, essas nós trazemos também para o nosso tempo. Veja em Romanos capítulo 1, verso 21 a 29. Romanos capítulo 1, verso 21 a 29. Diz o texto: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo a torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Versículo 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Então, de acordo com Paulo, Deus entregou os homens às concupiscências, aos desejos. Então, querido, esse desejo que nasce no coração do homem sem Deus, que o deixa desesperado, desejando engolir o mundo inteiro, para ver se apaga o fogo, né? Não apenas nos desejos sexuais, mas em outras coisas. Mas no caso nosso, particularmente no desejo sexual. Então isso, querido, é resultado de idolatria. É o que diz Paulo. O desespero do desejo, a desordem dos amores, das afeições, é o fruto da perda da centralidade de Deus no coração. Então, que o eterno, o infinito, não é encontrado em Deus. Quando isso acontece, quando o eterno, quando o infinito não é encontrado em Deus, você entra em desespero. Então, meus queridos, é disso que o texto está falando. Uma vez que você não encontra Deus, o seu infinito,
você entra em desespero. E você vai ter que compensar isso de alguma forma. E como é que você vai compensar isso? Com experiência de prazer. Com compras dominando a sua mente, dominando as pessoas. Com as pessoas tentando ter o sucesso cada vez maior. Pessoas querendo crescer na sua carreira profissional. Como se isso te tornasse alguém que você sente que não é. Então, por meio do encontro romântico, mas acima de tudo, Paulo diz, pelas desordens dos desejos mais elementares. O que é que Paulo está dizendo, querido? Que Deus fez o homem à sua imagem, como em Gênesis, no capítulo 1, vai dizer para nós. E diz mais, homem e mulher, macho e fêmea. Então, essa é a formação fundamental de Gênesis. O homem foi feito à imagem de Deus. E que ele foi feito duplo. Ele foi feito macho e fêmea. Então, a diferença sexual é o filtro, ou é a lente a partir da qual a imagem de Deus se mostra então. Querido, então o que é o pecado? O pecado é que os homens perderam o conhecimento de Deus e não glorificaram como Deus. Ora, se os homens feitos à imagem de Deus perderam o conhecimento de Deus e não o glorificaram como Deus e fizeram para si outras imagens, então, de acordo com Paulo, o que aconteceu, os queridos? Os homens não sabem mais quem eles são. E se eles não sabem mais quem eles são, eles não sabem mais a finalidade de ser macho e de ser fêmea, e consequentemente o desejo ou os desejos do seu coração se tornam descontrolados. Então esses homens vão deitar homens com homens e vão deitar mulheres com mulheres. Agora, queridos, Paulo está dizendo que isso é o maior de todos os pecados? Não, queridos. Paulo não está dizendo que o homossexualismo é o maior de todos os pecados, embora ele diga aqui na sua carta que é pecado, entre outros pecados. Paulo está dizendo que esse é o primeiro sinal da perda do conhecimento de Deus. E que você não sabe mais por que veio a esse mundo. Quando você perde o conhecimento de Deus, você se descontrola e entra em confusão e não sabe mais por que você veio a esse mundo. Então você que é homem não sabe mais por que você é homem, porque você está aí. Então se você perde o conhecimento de Deus, mulher, você não sabe mais também por que você está aí nesse mundo. Não é difícil de entender, é básico. O homem e a mulher não sabem mais porque tem esse corpo. Eles não sabem mais porque tem essa conformação biológica. E aí eles se confundem. É bem isso que Paulo está nos falando. Deus fez o homem à sua imagem, macho e fêmea. Então o homem se esquece de Deus e faz outra imagem. Então você não sabe mais quem você é. Então você não sabe mais o que é ser macho, você não sabe mais o que é ser fêmea. Irmãos, isso é muito sério. Porque por causa dessas coisas que estão acontecendo no nosso mundo, e estão muito fortes, de décadas para cá estão muito fortes. E a igreja não está sabendo lidar com isso, não está tendo resposta porque não tem conhecimento. É muito fácil você falar o demônio está agindo. Esse argumento, o demônio está agindo, é muito fraco diante das questões que estão sendo perguntadas. Por isso, vamos preservar algo aqui. O casamento é o principal sinal da união do céu e da terra. E este casamento, que é o principal sinal entre o céu e a terra, ele está sendo destruído. Ele está perdido diante dessas questões que estão entrando nas nossas casas por novela, por filme, por música, até pela escola que seu filho vai.
Os formadores de opiniões estão formando a opinião do seu filho. E você que se diz cristão não sabe como lidar com isso. Faz de conta que não está acontecendo comigo. É só na casa do vizinho. Irmãos, o que falar desses cristãos que acham que isso é uma coisa do passado? Significa que ele também não sabe quem ele é. Porque como é que você pode ser feito à imagem de Deus e não saber mais quem você é? Esse é o maior mal do mundo contemporâneo. É o maior mal do cristão contemporâneo. É que o cristão homem não sabe o que significa ser homem. E a cristã mulher também não sabe o que significa ser mulher. Veja, querido, porque não sabemos dizer para um incrédulo. Nós não temos argumento, não sabemos explicar. Nós não conseguimos dizer para um heterossexual ou para um homossexual essas coisas. Não temos conhecimento. Porque você não sabe dizer para um homossexual que essa prática do homossexualismo é pecado. Você não sabe. Não sabemos dizer isso. E por que você não sabe? Porque também você não aprofundou. Não procurou saber o que significa ser homem. E quantas das vezes a mulher também não sabe dizer o que significa ser mulher diante do pensamento de Deus. Quando Deus formou macho e fêmea, tinha um propósito. Você sabe qual é esse propósito? Você homem sabe porque Deus fez homem e mulher. Você mulher sabe porque Deus fez homem e mulher. Se nós não sabemos, como é que nós vamos abordar uma pessoa que está defendendo a causa homossexual? Com argumentos e tudo mais. Se nós, igreja, não sabemos o porquê somos homens e as mulheres não sabem porquê são mulheres. Porque se você soubesse dizer, até você pode dizer que psicologicamente é normal. Pode ser moralmente normal. Você pode achar que isso é uma coisa do cotidiano e ao passar do tempo todo mundo vai aceitar, vai conviver numa boa. De fato. Mas você que é cristão, você que é cristã, por que nós não conseguimos abordar essas pessoas para uma conversa? Eu não estou dizendo para julgar, para criticar, para achar que elas não prestam, que elas não têm salvação. Não é esta a questão. E não é assim que se tratam essas coisas. Mas o argumento bíblico, o conhecimento bíblico, isso nós deveríamos saber. Mas quando nós temos essa dificuldade, lá no fundo, meus irmãos, a nossa mente já está cauterizada pelo movimento LGBT. E nós até já aceitamos. E nós até nos conformamos por falta de argumento, de conhecimento. É muito mais fácil. Eu sou cristão, não aceito isso, mas respeito e tudo bem. Mas não é simplesmente assim. Às vezes você se sente mal de dizer a uma pessoa homoafetiva que é pecado ela fazer isso. E que ela não deveria fazer isso. A gente se sente mal. Você se sente mal de dizer tal coisa. Você tem a sensação que você está arrancando dela a felicidade. Que você está dizendo para ela que você é melhor do que ela. Por tudo isso que você sente em dizer a ela, é porque você pensa exatamente como ela. É porque você pensa igual a ela. E por que você pensa então igual a essa pessoa? Porque você não sabe o que é ser homem. Porque de fato você não sabe o que é ser mulher diante da visão de Deus. Vamos ler agora 1 Coríntios 6, versículo de 9 a 11.
O que diz esse texto? Veja aqui. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 até o 11. Veja. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Versículo 11. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. O que esse texto quer dizer? Esse texto quer dizer que a prática da homossexualidade não é um pecado pior do que os outros. Esse texto que nós lemos cita uma série de pecados: adultério, roubo, pessoa ser avarenta. Pessoa que rouba é pecado? É pecado. A pessoa que é avarento, só pensa em dinheiro, comete até, mente às pessoas, fazem coisas erradas pelo dinheiro. É pecado? É pecado. Meus irmãos, o problema é, quando você fala que a pessoa é avarenta, quando você entende que a pessoa é avarenta, as pessoas chamam isso de moral. É imoral ser avarento. É imoral ser ladrão. Roubar. Roubar é um ato imoral. O texto diz aqui uma série, os ladrões são imorais, a avareza é um ato imoral, até mesmo os bêbados é colocado aqui como imoral. A questão é, por que a prática homossexual? Hoje, no nosso tempo, não está sendo mais considerada imoral. Para você que é cristão, a prática homossexual é imoral ou não? Diante daquilo que o texto bíblico ensina. Você entende, querido? Não é o pecado pior. Não está dizendo aqui que a homossexualidade, o homossexualismo, é um pecado pior que os outros. Mas está dizendo que é pecado como os outros. Ninguém está menos salvo porque tem tentações nessa área, ou porque já pereceu nessa área. E esse é um pecado extremamente comum, muito mais comum do que se pensa. E principalmente, como se tem descoberto hoje entre mulheres, sim, muito comportamento lesbiano entre mulheres cristãs. Estão ali na moita, estão ali, Senhor e tudo mais, mas estão vivendo o lesbianismo dentro das igrejas. É um pouco mais difícil de perceber, mas é um pecado. E de acordo com Paulo, tem que se arrepender. Porque se você, meu querido, minha querida, permanecer nesse pecado e achar que está tudo bem, que está tudo certo, você não vai herdar o reino de Deus. Isso é muito importante da gente entender. No livro de 1 Timóteo, capítulo 8, verso de 1 a 11. Timóteo, capítulo 1, verso de 8 a 11. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, os matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros,
e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus bem-aventurado que me foi confiado. É um pecado junto com os outros. O pecado significa não estar em harmonia com o evangelho. Sabe, o homossexualismo é um pecado, ele não está em harmonia com o evangelho. Ele desafina com o evangelho. Ele não harmoniza com o evangelho. Então esses são alguns textos bíblicos que mostram com clareza o ensino bíblico de que a prática homossexual é pecado e está em desarmonia com o evangelho e com a lei de Deus e com a ordem criacional em Gênesis no capítulo 1 que nós já lemos. Queridos, se a Bíblia ensina isso, o que é que aconteceu então? Por que tem crente simpatizante do grupo, do movimento LGBT? Uma das razões é a profunda ignorância, é o analfabetismo bíblico e até teológico do cristianismo contemporâneo. Ou seja, ninguém está sabendo nada de nada, nem de Bíblia, nem de teologia, nem estuda a ética sexual bíblica e com isso formam suas próprias opiniões. E o problema já é não saber. Mas o maior problema é não procurar saber. Já é um grande problema não saber. Mas o maior problema é não querer saber. Nessa questão, queridos, no tempo que estamos vivendo, nós precisamos ser muito mais sérios do que nós estamos sendo. A tradição da igreja, meus irmãos, ensina que isso é pecado. Agora, por que então a igreja ficou tão elástica quanto a isso? Tão aberta a tudo isso? O que de fato aconteceu? Então nós precisamos conhecer um pouco da história. Bom, lá no século XIX, com o movimento romântico, que reagindo ao iluminismo, procurou enfatizar o lugar das emoções, o lugar dos sentimentos, da intuição. O que os românticos e os teólogos liberais chamavam de Giffer, que é essa intuição daquilo que está além da racionalidade. Isso, às vezes, era ligado à religião. Mas era muito mais ligado ao amor romântico. O ideal, por exemplo, do amor romântico, como aquele encontro apaixonado de duas pessoas que lutam contra tudo e rompem suas relações naturais em nome da paixão romântica, esse ideal que hoje está nas novelas televisivas aqui no Brasil, sabe, surgiu no século XIX. O movimento romântico enfatizava essa coisa de seguir o coração. De você não mais seguir a razão. Então você tem que seguir agora o sentimento, a sua intuição. O movimento romântico então tinha a filosofia por trás disso e era pesado. Não era só um movimento literário superficial, mas a partir do movimento romântico, o lugar da sensibilidade se tornou cada vez mais importante como forma de definir o ser humano. Foi também no século XIX que começou a psicologia científica, que é o que nós chamamos hoje de cultura terapêutica, que é uma coisa nova. Porque, sabe, antigamente, não era a cultura terapêutica, não era a psicologia científica que cuidava das almas das pessoas. Sabe quem cuidava das almas das pessoas no passado, meus queridos? Eram chamados de cura-d'almas,
Quem eram esses cura-dalmas? Esses cura-dalmas era o padre, era o pastor. E isso até meados do século XIX, até no início do século XX, ainda se ouvia falar um pouco sobre isso. Mas os cura-dalmas hoje em dia é um técnico, é um profissional, é um cientista, é um psicólogo. Então, com o trabalho de Freud, surgiu essa cultura terapêutica que priorizava a qualidade de vida emocional como um meio de felicidade. Você ajustar os seus desejos, que é o princípio do prazer, o princípio de realidade, para que você alcance o máximo de felicidade que você poderia alcançar, que fosse possível alcançar, no que ele chamava de economia libidinal, que é o cálculo racional, que é o melhor de você ser feliz dentro dos limites do possível. E aí, querido, você tem que ajustar a sua vida emocional com as coisas para você se sentir bem. Então, nessa cultura da felicidade, como bem-estar, como saúde, sabe? Significa que isso é uma terapia. Você tem que buscar alguma forma de terapia para você resolver as suas questões e para você ficar bem. Agora, querido, a pergunta que se faz: se uma pessoa fez tudo errado na vida, roubou, matou, foi desonesta, essa pessoa tem que ficar bem? Você acha? Nós não estamos tratando aqui de perdoar ou não perdoar. Ah, eu perdoo ela. Não, mas essa pessoa tem que ficar bem se ela fez tanto mal? Claro que não, querido. Ela vai se sentir mal, ela vai ter que passar mal, ela vai ter que sofrer essas consequências. Porque existe a dor, meu querido. Se você dá uma martelada no dedo, não dói. Então você não quer essa dor, você vai martelar o seu dedo e não vai doer. Você vai cortar um pedaço do seu dedo e não vai doer? Vai doer. Existe a dor. Nós não estamos acostumados a lidar com a dor, a enfrentar a dor. Porque a gente sempre quer ficar bem. A gente não consegue abraçar os nossos problemas, a gente não consegue enfrentá-los. Se há uma doença na família, a gente não consegue enfrentar. Se há um desemprego que acontece, você não consegue enfrentar. Sabe, se na verdade nós ficamos moralmente apodrecidos, nós pensamos tudo errado. Nós nos relacionamos de uma forma distorcida com a realidade. Não tem como. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos encarar as coisas ruins. Nós não temos que ter um antídoto, um analgésico para tudo que acontece de ruim com a gente. Sabe, não é fugir, não é se matar, mas enfrentar. Aí você faz uma terapia, mas não é para se sentir bem, e sim para você consertar o que estava errado. Então essa cultura terapêutica é uma forma bastante distorcida do homem se relacionar consigo mesmo. Embora psicologia e terapia não seja algo ruim, ela tem a sua importância, mas a maneira que se encara hoje é isso. Você faz uma terapia para você encontrar consigo mesmo. Nós precisamos entender que as ciências, o conhecimento, as terapias, a psicologia, elas surgiram sob o influxo do cristianismo. No momento da Revolução Protestante. Não são tudo ruim. A maneira que se encara e que se usa essas tecnologias é que se tornaram ruins. Não se engane, meu irmão. Não se engane, porque houve uma mudança nas bases da cultura. Sabe, esse espírito romântico do século XIX. Porém, no início do século XX, as técnicas de psicologia que estavam se desenvolvendo
passaram a ser usadas no mundo corporativo. Passaram a ser usadas na propaganda. Então, essas técnicas, elas deixaram de ser um estudo mais acadêmico. E ligado ao bem-estar individual, ela passa então a integrar o conjunto de métodos, de instrumento que a sociedade moderna dispõe para reconstruir a civilização. Então, querido, esta é uma mudança brutal. Foi quando surgiu o capitalismo afetivo, e com isso a interpretação e o uso das emoções virou não apenas mais uma ciência, mas uma técnica que é usada na empresa, na publicidade, nos estados, no país, na política e por aí vai. Então, queridos, muitos cristãos se acham os bonzinhos, os moderninhos. Mas não sabe que tem um conjunto de ideologias por trás do capital e do Estado manipulado e sistema de valores para produzir uma sociedade do bem-estar, uma sociedade da felicidade. E você não passa de um boneco manipulado na mão desse sistema, dessas pessoas. Quantos cristãos estão manipulados por não buscar conhecer o que está acontecendo? Isso, meu querido, se chama psicopolítico. Uma intervenção na sensibilidade moral das pessoas para produzir um bem artificial. A pessoa quer comprar um celular porque aquele que ela comprou no passado não presta mais. Aí ela compra aquele que é um pouquinho melhor. Pronto, aquilo dá prazer. Ela se satisfaz, se sente bem. Ela nem sabe, ela nem passa pela cabeça dela que um grupo de pessoas já sabia que isso ia acontecer. Que lá na empresa algumas pessoas foram selecionadas justamente para criar um aparelho melhor para causar esse prazer. E ela nem sabe que daqui a um ano vai ser lançado um outro melhor que esse. E ela vai sentir, através das mensagens, da propaganda, que o dela não serve mais. E ela vai sentir um desejo muito forte de obter aquele outro para ela ter de novo o quê? Prazer e se sentir bem. E assim está a nossa cultura. E isso passa em todas as áreas, inclusive na sexualidade, na área do sexo. Eu faço o que me dá prazer e o que me dá felicidade. Eu vivo em função do prazer e da felicidade. A moral já não me importa mais. Você está entendendo? Que é uma mudança de cultura. Nós não estamos falando só de homossexualidade, nós estamos falando de uma mudança de cultura, de pensamento, de atitude, que tem sido planejado já há algum tempo, e nós não tomamos conta disso. Isso se chama psicopolítica. Queridos, existem sentimentos morais válidos, e existem sentimentos sentimentalistas que são versões falsas. Então, qual a função do conceito de homofobia? A função do conceito de homofobia não é produzir em nós uma percepção crítica sobre a ética sexual. Na verdade, ela existe para galvanizar o sentimento, porque ninguém quer ser considerado homofóbico. Porque a homofobia é uma espécie de selo de má qualidade humana. Por sinal, o termo homofobia descreve uma condição emocional patológica. Mas ninguém sabe exatamente se é uma condição moral ou emocional. Porque se for emocional, precisa de tratamento. Meu querido. Então por que querem criar uma lei de homofobia? Não faz sentido. Porque é uma doença. Ou não? Ou é um posicionamento moral? Ou não? Ninguém sabe.
Ninguém explica o que é isso. Então, agora, o que nós sabemos é que homofobia é um conceito psicopolítico, cujo objetivo é galvanizar emoções, é produzir artificialmente emoções nas pessoas, sentimentos de rejeição diante de certos discursos. Esta é a realidade. Mas de qual discurso, Rodolfo, você está falando? Em particular, de qual discurso? De um discurso de ética sexual, heteronormativista. Porque a questão homossexual, heterossexual e LGBT não é uma questão emocional, e sim uma questão ética. Não é uma questão afetiva, como estão tratando por aí, é uma questão ética. O termo homofobia é um termo que procura capturar uma problemática ética para o campo afetivo. Mas para quê, querido? Para que a psicopolítica possa gerar as opiniões públicas sobre a sexualidade. E isso é um ato de manipulação. Olha só onde nós chegamos. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso em igrejas. Talvez a igreja que você vai pregar hoje sobre a cura, o batismo do Espírito Santo, as pessoas vão orar em língua, e vai ser um culto emocional. E as pessoas procuram esses cultos emocionais para se sentir bem, para ser feliz. Não é o mesmo pensamento que está acontecendo no nosso mundo. Talvez o culto que você preste já é um culto LGBT, que procura saciar suas emoções e te deixar feliz, mas não resolve a tua vida. Não muda a sua vida nem seu comportamento. Chega na segunda, você continua na mesma vidinha, sem Deus, mas participou de um culto, entre aspas, emocional. Avivados, né? Emocional. Você se sentiu bem, a palestra foi boa, massageou seu ego, mas não resolveu. Sabe por quê? Porque trabalhou o seu emocional. Não trabalhou a ética na sua vida. Não houve mudança nenhuma. Então, queridos, em se tratando da homossexualidade, de que forma sabemos que a prática homossexual é um erro? Sabe por quê? Porque ela é fisicamente possível. A prática homossexual, ela é fisicamente possível. Porque existe a paixão entre pessoas do mesmo sexo, e não dá para negar isso. Mas a finalidade do sexo, do ponto de vista puramente natural, é a reprodução. Então a sexualidade nos coloca num dilema. Você procura alguém para satisfação. Você procura alguém para ter felicidade. Você procura alguém para ter prazer. Mas a natureza, e Deus está atrás dessa natureza, não nos une por esta razão. Enquanto você procura alguém para se satisfazer, para se sentir feliz, para se sentir satisfeito, a natureza não une você com outra pessoa por essa mesma razão. E sim, para gerar algo que vai além de você, além de nós mesmos. Sabe, o pensamento do romantismo, ele é intrínseco. Ele pensa em você. Ele pensa em realizar os seus desejos. Ele pensa em te causar prazer. Ele pensa em te causar felicidade. Este é o pensamento do romantismo. Agora, o pensamento da natureza, essa natureza onde Deus está atrás dela, ele é extrínseco. Ele quer formar novos seres humanos. Sabe, a natureza une duas pessoas. E aí a gente está falando realmente do casamento. Casa, faz um elo, une duas pessoas para gerar novos seres humanos, que serão lá na frente capazes de formar novos seres humanos. Sabe, a sexualidade tem suas finalidades. Você tem prazer, você gosta, você curte a sexualidade, tudo bem no seu casamento. Mas ela tem suas finalidades. Agora você tem a sua finalidade.
Sabe, nós não estamos dizendo aqui que não é que não precise ter leis. Se querem leis, que tenha leis. Agora, nós não podemos abolir. Nós também temos que ter o nosso espaço. Nós, como cristãos, precisamos... Agora eu quero falar essa palavra que já ouvi tantas vezes pessoas falando em situações diferentes. Eu quero falar nessa. Fazer a diferença. Nós temos que ter argumentos e não ficar nesse emocionalismo cristão, gospel, por aí, que não se aprende nada. É uma gritaria, profecia, ninguém sabe de nada. Nós precisamos buscar algo um pouco mais sólido para a gente ter argumentos. Porque a cultura está sendo mudada e a igreja, que no início dela, a igreja primitiva lidou com essas situações, porque Paulo não escreveu a Timóteo, mas ele escreveu para quem? Se nós pensar que naquele tempo não tivesse essa situação, você acha que Paulo ia escrever? Não, a igreja naquele tempo, ela estava enfrentando estas coisas também. Por isso eles abordavam com profundidade. Agora nós dizemos ser cristãos e não conseguimos ter argumento para essas coisas. A maioria dos cristãos, em muitos lugares, são simpatizantes do grupo LGBT sem saber. Porque não conseguem ter argumento. Porque não sabem, porque não procuram. A questão não é não saber, a pior questão é não querer, não procurar, perder-se tempo. Com muitas coisas se gasta o tempo, mas não se consegue um tempo para aprender. Então nós temos uma geração de cristãos ignorantes, que não sai do artificial, do superficial, que não se aprofunda, que se deleita no raso, e se conforma com isso. Enquanto isso, pessoas estudadas, pessoas que têm argumentos fortes e não são cristãs, defendem as suas causas e impõem nesse nosso mundo. E há muitos cristãos, desculpa o que eu vou falar, engolindo goela abaixo tudo aquilo que vem contra os princípios bíblicos. Até mesmo as mudanças de leis que ferem diretamente os princípios bíblicos estão sendo instauradas em muitos países. E nós, fechados em nossas igrejinhas, alheios a tudo que acontece lá fora, nós vivemos a nossa igrejinha, o fervor da igrejinha. Nós não conseguimos entrar mais na cultura, na política, na arte, e não influenciamos mais ninguém. Porque fomos restringidos a um grupo, preso em 4 paredes. Qual a missão da igreja que você conhece hoje? Enviar missionários e pregar o plano salvífico de Jesus Cristo dentro das igrejas. Você não vê mais cristãos sérios na política, você não vê mais cristãos sérios na escola, na faculdade, você não vê mais cristão sério na arte, na música. Tudo se corrompeu. E sabe de uma coisa? Todos dizem estar salvos. Como estar salvos se realmente não conhecemos o Evangelho de Cristo, que influenciava as gerações e a cultura? As maiores faculdades criadas na Europa foram fundadas por homens de Deus, mas que hoje são regidas por pessoas do mundo secular, chamados secularistas, que abortaram os princípios bíblicos. Aquelas faculdades que eram criadas e fundadas para formar homens com princípios cristãos que pudessem influenciar a cultura, a política e a arte e todas as camadas da sociedade. Hoje, essas mesmas faculdades, a maioria delas, trabalha contra o Evangelho de Cristo. Você consegue entender
o tamanho da situação que nós temos que enfrentar, enquanto nós estamos presos nas nossas igrejinhas, pentecostais, conservadoras, denominacionais e tantas outras, nos preocupando com os nossos cargos, o que nós temos que cantar na igreja, como é que a gente vai pintar a igreja. Enquanto isso, o mundo lá fora, cada vez mais, restringe o espaço dos cristãos na cultura contemporânea. Pensa nisso, ore sobre isso, pesquise sobre isso. Há muito que aprender. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos ilumine e nos faça seus filhos. Em nome de Jesus. Amém. No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação